acho que tem as duas coisas. Está aparecendo mais, né? O fato de você viver em cidades, e principalmente em cidades grandes, propicia muito mais que a mulher fique mais fora de casa, às vezes assim trabalhando, se relacionando com mais pessoas e podendo eventualmente ter algum envolvimento de uma maneira que não apareça muito. Você percebe que quando você morava numa comunidade muito pequenininha, não tinha muito jeito, né? Então, numa cidade grande é muito mais facilitado, né? Claro, então, ainda mais ficando o tempo todo fora de casa. Quando está muito mais fácil, a tentação, a busca de um prazer, de uma realização, de uma coisa gostosa, prazerosa, né? Fica muito mais tentador, porque está mais fácil também realizar. Então tem aparecido muito isso. Agora, a tua questão de será que vai ser melhor a gente ter um casamento com mais abertura? Na verdade, você perguntou para o doutor Nairo, né, psicólogo também, junguiano. Assim, olha, o que você acha mesmo que a gente precisa ter esse desenvolvimento sexual, ou a gente, como ser humano, como a gente se conhece hoje, a gente, na nossa cultura, obviamente que tem culturas diferentes disso, a gente consegue se desenvolver, desenvolver todos os nossos potenciais dentro de um casamento onde haja fidelidade? A pergunta é mais ou menos essa. Olha, uma coisa que dá para te falar, começando assim com a parte instintiva, né? A nossa espécie, talvez uma das características fundamentais dela é que ela não tem um determinismo de comportamento sexual próprio, né? Então você tem espécies em que eles são promíscuos, né, como os bonobos, né? Tem espécies que tem um macho dominante que tem várias fêmeas, plantel, né? E tem espécies que são de acasalamento, né? Então, mas isso é determinado biologicamente, geneticamente, né? A nossa espécie, como em relação a outras características também, a gente tem uma espécie de livre-arbítrio, né? A gente pode escolher, né? Tanto uma coisa quanto outra. Então você tem a liberdade de fazer isso. Agora, quando você é criado e tem valores muito fortes em relação a um comportamento e uma conduta, a mudança disso é muito mais difícil e complicada. Então, você fala, olha, mas será que se a gente tivesse uma cultura muito mais aberta e permissiva em relação a um relacionamento extraconjugal, será que isso não enriqueceria a vida? No sentido de atender mais desejos e realizações tuas, dá para a gente falar que sim, né? Agora, provavelmente isso vai ser facilitado daqui a alguns tempos, quando as gerações começarem a ter essa permissão, né? Porque você vê que não muito tempo atrás a mulher era colocada muito como sendo assim, não tendo muita capacidade intelectual de se profissionalizar, mas porque isso não era permitido pela cultura. Na medida que começou a se permitir, né, a gente está vendo que estão surgindo mulheres excelentes, executivas, né, intelectuais de altíssimo nível. Então, está claro que essa diferença não era de gênero, né, mas para isso a cultura precisou começar a permitir que isso aparecesse, né? Então, muitas vezes você está vendo que certas características que antes se falava isso é coisa de homem, ou isto é coisa de mulher, você está vendo que na medida que você permite, tem homens que têm características muito maternais ou muito femininas, né? E tem mulheres que têm características muito masculinas no sentido de atuação, de penetração, de capacidade de atuação, né? Mas isso porque está existindo essa possibilidade, então ela pode aparecer, quer dizer, então o processo de individuação de uma mulher hoje em dia pode fazer parte fundamental ela se desenvolver profissionalmente, intelectualmente, e se ela não faz isso vai custar caro para ela. Só que antigamente ela não podia fazer porque a cultura não permitia, né? E para algumas que precisavam fazer isso custava caro, para outras, né, caríssimo. Né? Então, agora, quanto ao comportamento sexual, né, respondendo à tua questão, como existe essa possibilidade de impotência, né, eu acredito que para muitos, né, pelo menos, né, ele tendo essa liberdade sem que isso cause grandes transtornos, claro que seria um enriquecimento. Agora, o problema é causar transtornos. Né? Aí entra aquela história do sacrifício,
ou do atendimento aos teus limites, né? Então, vontade é inegável que se tem, mas não é só o homem que tem, a mulher também tem, né? Agora, até onde atender esse desejo, essa vontade, esse prazer, né? Vale a pena ou não, é uma opção muito pessoal e dentro de circunstâncias muito próprias de cada casal, né? O que dá para a gente falar é que hoje em dia, quando isso vem à tona, frequentemente cria muito problema. Então, muitos casais, às vezes, se atortam até uma atitude que antigamente era mais da mulher, né? De, olha, faça bem feito para não saber, porque se eu souber, vai ser mal. Né? Até hoje tem nem Até hoje isso, tem né? isso, né? Então, porque assumidamente saber é um problema muito difícil. Quer dizer, você superar isso é complicado. Mas levando em conta o inconsciente, né, que a gente não pode negar. Não saber não daria na mesma, porque a infidelidade está dentro da relação. Então você não sabe conscientemente, né? Mas difícil que você vivendo junto com uma pessoa de uma maneira íntima, que de algum modo você não capte alguma coisa. Né? Mas aquela história, enquanto não está assumido, não traz o conflito, pelo menos nesse nível tão intenso. Né? Até porque embora a consciência engana, né? complicações. A consciência dá uma enganadinha na gente, né? Assim, até como uma defesa. Você tem as suas defesas, né? Às vezes a consciência não revê mesmo. A defesa mais importante que a gente tem, você sabe disso tão bem quanto eu, é a negação, né? E não existe coisa que mais se faça em relação a isso do que a negação. A história de que o marido é o último a saber, ou a mulher é o último a saber, porque ele está negando, né? Então... Agora, é fácil assim falar, mas é muito difícil viver isso, porque se você nega é porque é alguma coisa tão terrível, tão sofrida, tão assustadora, que você não enxerga. O pior cego é aquele que não pode ver ou não quer ver, né? Eu fiquei pensando aqui, é até uma pergunta, Gui, para você, né? Que a gente discute muito sobre isso, e que assim, quando você estava falando da questão dos desejos, né? A sociedade é um grande limitador dos nossos desejos, de como a gente vai poder realizar nossos desejos. A gente sempre está tentando realizar mais nossos desejos do que a sociedade permite, ou a gente teria alguma outra forma, a gente tem outras formas de realizar nossos desejos, como por exemplo sexuais, que não seja através do sexo, da concretude, né, do sexo. A famosa sublimação. Né? Claro que você pode, e ela pode ser válida enquanto ela é vivida num nível de sacrifício. Quer dizer, é uma coisa que você renuncia de imediato um prazer, uma satisfação, né, para obter um prazer maior ou uma realização maior. Né? Quando isso é assim, é sacrifício, é sagrado. Né? É uma coisa que você faz é para o teu próprio bem. Né? Eu não faço sacrifício por um outro. O outro pode ser um inspirador do meu sacrifício. Meu sacrifício eu faço em meu benefício. Né? Agora, quando isso não é verdade, quer dizer, quando a renúncia a um desejo, a um prazer, significa um desrespeito a si mesmo, uma traição a você, aí não vale a pena você fazer, não. Porque senão vai custar muito caro. Difícil identificar, né? Eu acho que as pessoas procuram muito isso. A gente também, claro. É fácil discriminar teoricamente, na prática é muito difícil. É muito difícil, né? Identificar quando aquele desejo, ele tem um valor muito grande. Suficientemente válido para você. Para você enfrentar a sociedade, ou enfrentar a sua própria culpa, né? Porque às vezes não é nem algo imposto pela sociedade, é com a gente mesmo, né? Uma culpa com a gente mesmo. E assim, eu acho que isso faz muita diferença na sociedade em que a gente vive. Então, por exemplo, tem pessoas que, sei lá, se morassem num outro país onde não, ou mesmo, né, como você deu um exemplo muito bom, os padres, por exemplo, né, que vivem o celibato, alguns deles estão indo muito contra o desejo e não estão podendo se desenvolver potencialmente. Talvez por isso não consigam só sublimar, precisam ir para a concretude. Porque é uma violência que, de um certo modo, ele está fazendo com ele. Né? E isso acaba custando caro, né? E às vezes escapando por outros lados. Né?
Inclusive até num movimento que a Igreja Católica, inclusive, está com esse problema, porque cada vez mais tem padres que deixam a batina porque querem se casar. Né? Agora, enfim, né, isso sempre vai existir. Então, ou na família, ou na cultura, ou na sociedade em que a gente vive, os restritores, né? Como lidar com isso? É uma questão, que é isso que você falou. Então, a gente tem que saber o que a gente precisa desenvolver, que é importante potencialmente a gente desenvolver e enfrentar isso, e o que não é tão importante assim para o nosso desenvolvimento. Porém, né, além da dificuldade de identificar isso, aí é uma pergunta: você acha que os sintomas físicos, né, alguns dos sintomas físicos psicossomáticos que a gente entende como sintomas psicossomáticos poderia ser um potencial não desenvolvido? Por que eu estou te perguntando isso, né? Porque a psicologia analítica tem um pouco esse olhar para os sintomas psicossomáticos, do não desenvolvido, né, do potencial não realizado, reprimido. É isso mesmo? Olha, primeira coisa assim, que todo sintoma é sempre psicossomático, no sentido assim, nós não somos, a gente não pode e não deve continuar nessa história de separar mente de corpo.